Fala galera do Atualizando, tudo certinho? Aqui quem fala com vocês é o professor Alejandro de História. Sou Chuchu de Geografia. E hoje a gente está aí para tratar de um tema super importante, atual, né, Chuchu? Exatamente, Alejo. A gente está, enfim, né? Está sendo noticiado à torta à direita aí toda a questão dos movimentos que estão acontecendo nos Estados Unidos em função da morte do George Floyd, agora, no dia 25 de maio. Quando a gente está gravando esse vídeo, já faz praticamente mais de 10 dias que esse cara foi morto pela polícia, né? E aí as imagens rodaram aí o mundo. E a população dos Estados Unidos foi às ruas. E de lá para cá, todo dia tem manifestações nos Estados Unidos, cada vez em um número maior de cidades, e está se alastrando pelo mundo. E a ideia é abordar e discutir um pouco exatamente desse ponto. Certo? É verdade, muito bom. É um tema, né, de fato, super importante e que, além, né, de ser importante para a vida, para todos nós, também tem uma grande chance de ser abordado de alguma forma, né, pelas provas aí, para quem é estudante, vestibulando, né, é muito bom já se preparar, estar por dentro dos assuntos de atualidades. É importante a gente falar também, rapidinho, né, que nós estamos aqui como professores, né, trazendo os conhecimentos respectivos das nossas disciplinas, eu trazendo um pouco do que a história pode nos ajudar, o Chuchu trazendo um pouco do que a geografia pode nos ajudar para esse problema, né? Mas a gente também tem consciência, né, um pouco do nosso lugar que estamos falando, né? Somos dois professores aqui brancos, né? Não é ideia, digamos assim, roubar o lugar de fala, né? Mas sim contribuir com o nosso papel social, que é compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem das nossas áreas, né, Chuchu? Perfeito, exatamente. E eu acho que são duas matérias que têm muito a agregar, né, no que está acontecendo agora e levantar pontos fundamentais para dar bases à argumentação em qualquer momento, né? Sei lá, numa prova, numa redação ou numa conversa aí que vai ter com qualquer pessoa, tá certo? Alejo, fato é que essas manifestações agora, que são levantadas pela questão da desigualdade racial, pela questão racial nos Estados Unidos, não são uma novidade, né? A gente tem aí uma nação que vai ser criada em cima, de certa maneira, dessa oposição racial. Estou errado? Não, tá certíssimo, Chuchu. E isso já é o link para o nosso primeiro assunto de hoje, né? Que é fazer um pouco dessa retomada histórica. Não tem como tu analisar a questão racial nos Estados Unidos hoje sem entender um pouco, né, dessa questão toda que é histórica, um processo de várias centenas aí, né, de anos e que vai tá influenciando direto na nossa atualidade ali desse conflito social, racial nos Estados Unidos. E eu acho que o primeiro evento relacionado a isso, com certeza, é o fato da escravidão, né? A escravidão tem um peso fundamental aí na história dos Estados Unidos e os primeiros desembarques, né, de africanos escravizados nos Estados Unidos são ainda do comecinho dos anos, né, de 1600 e pouco, né? É 1619 o primeiro desembarque, mas vai ser lá no século 18 e 19 que a gente vai ter o auge da escravidão nos Estados Unidos. A independência desse país acontece em 1776, baseado em ideias de igualdade, de liberdade, que era influência do iluminismo, do liberalismo da época. Sim. Entretanto, mesmo com a independência dos Estados Unidos, Chuchu, a escravidão ela se manteve durante todo o século XIX. Né? Na verdade, ela chegou no seu auge depois, inclusive, que os Estados Unidos já eram independentes, e principalmente nos estados do sul, né, dos Estados Unidos, onde vigorava o tal do sistema de plantation, né, aquela grande produção, principalmente do algodão, né, voltado para o exterior. E então dá para a gente dizer que o trabalho negro, altamente explorado, ele está na base do crescimento econômico dos Estados Unidos. É o período em que os Estados Unidos virou essa potência econômica que a gente conhece hoje, foi com base no trabalho negro escravizado. Certo? Alejo, e tinha essa divisão das 13 colônias, né? Tinha as colônias do sul, que eram mais escravocratas, agrícolas, enquanto as colônias do norte tinham uma outra visão, mais abolicionista e tal. Eu fico olhando para ti na tela e esqueço de olhar para a câmera. Mas que tinham essas colônias do norte, então, uma ideia mais abolicionista, né? Mais de um crescimento mais vinculado à questão industrial. Era mais ou menos essa divisão, grosseiramente falando, né? Sim, com certeza. Durante o período colonial, isso era muito forte, essa divisão, né, entre colônias do sul e colônias do norte, e depois da independência dos Estados Unidos, a gente ainda vai perceber essa divisão nos estados novos que surgem, né, nessa nação estadunidense, onde o sul vai ter essa escravidão muito mais forte. Existia também escravidão no norte,
Mas no sul ela estava ligada a essa base econômica toda do crescimento do país, certo? A abolição da escravidão, de fato, ela vai vir com o fim da Guerra Civil estadunidense, que foi justamente entre esse norte e esse sul, né? Então, entre 1800... É a Guerra da Secessão. Guerra da Secessão, né? Exatamente. E aí, entre 1864 e 65, tem ali o processo, né, o trâmite, que vai levar à aprovação da chamada 13ª emenda da Constituição estadunidense, que vai, de fato, abolir a escravidão no país. Mas com uma exceção super importante, Chuchu, não sei se você já ouviu falar sobre isso, né? Já. A escravidão ou os trabalhos forçados seriam abolidos do país, à exceção do caso, né, do cometimento de crimes, ou seja, ao sistema prisional. Como é que é? Seria exceção às pessoas condenadas por algum crime, né? Exatamente. E aí, nesse período, tu começa a ter, né, pessoas negras sendo, às vezes, criminalizadas, presas por qualquer coisa, né, por motivos muito pequenos. Bastavam, né, uma acusação, mesmo que não tivesse um processo, né, de julgamento, para que essas pessoas passassem a ser encarceradas. E aí muitas empresas utilizavam esse trabalho dos prisioneiros, né, como sendo muito mais barato, essas pessoas estão trabalhando de forma forçada, né, gratuita, e promoveram seus lucros também em cima disso. Sim. Bom, continuando um pouquinho, né, uma coisa importante da gente dizer é que a abolição da escravidão não tem necessariamente a ver com uma ideia de defesa de maior igualdade racial. Na verdade, muitas das pessoas que defendiam a abolição da escravidão ainda assim acreditavam que o negro não deveria ocupar, digamos assim, uma posição de um cidadão com os mesmos direitos dos brancos. E é por isso que nós temos a permanência de um sistema de segregação racial, que depois vai ficar eternizado nas chamadas leis Jim Crow, né, que vão tornar uma escravidão institucional nos Estados Unidos, ou seja, uma segregação institucional nos Estados Unidos, né, decidida por lei, com espaços públicos destinados apenas para brancos ou para negros, lugares nas praias, lugares no transporte público, proibição de negros de entrarem em vários lugares, como escolas, até em lanchonetes, restaurantes, né? Com certeza, e tudo isso permanece durante esse período, Chuchu. E tem muita imagem, se tu for pegar aí, tu vai precisar fazer uma pesquisa mais aprofundada, tu vai ter uma quantidade gigantesca de imagens que retratam isso, fotos da época, do início do século XX ali, que tá mostrando exatamente, por exemplo, um ônibus vazio, com os lugares vazios, duas, três pessoas brancas sentadas, e os negros lá no fundo do ônibus de pé, né? Faz parte dessa segregação que existia nos Estados Unidos. Com certeza. Só comentar também, para a gente já seguir adiante, né, que esse racismo ele se dá de diversas formas. É por isso que tem muitos pesquisadores que chamam de racismo estrutural. Porque às vezes a gente pensa no racismo como só a coisa do xingamento, né? Tipo, fulano xingou o outro, né, de algum termo racista, isso é racismo. Só que não, o racismo é um negócio que estrutura, né, uma sociedade, que vai mostrar quem é que ocupa os lugares de poder, quem é que não ocupa, quem é que está nas posições mais baixas da sociedade, não. Né? E isso a gente vai ver muito forte. Dá para fazer um paralelo tranquilo com o apartheid na África do Sul. Né? A mesma ideia, talvez na África do Sul ainda mais escancarado, né? Tem até um nome próprio para isso, apartheid e tal, mas é a mesma ideia. É uma segregação institucionalizada, tá lá como lei, e essa separação por pessoas a partir da cor da pele. Né? Com certeza, é verdade. Aí eu até anotei algumas coisas também para a gente comentar, que isso tem impacto também na cultura, né, no jeito de ver esse negro. E começa a se criar o mito, por exemplo, de uma maior tendência à criminalidade do negro, né, de ser uma personalidade menos confiável. Para tu ter uma ideia, Chuchu, o filme o grande sucesso de bilheteria do cinema nos Estados Unidos é um filme chamado O Nascimento de uma Nação, lá de 1915. Sim. Começo da história digamos assim, do cinema de massas, né? Ele é um filme que é meio uma espécie de romance histórico, tu tá ligado? E aí, ali se glorifica toda essa ideia, né, digamos, do mito, né, da criminalidade negra, né, onde o negro ele é visto como um criminoso, e é um filme que, inclusive, glorifica a atuação da Ku Klux Klan e que promove o renascimento dessa organização. Né? A Ku Klux Klan estava meio lá escanteada, fazem ela voltar com tudo.
Tem também... E no filme esse, o personagem negro nem é vivido por um negro, né? É um cara branco pintado e tentando, não sei se é a palavra certa, satirizar ou ironizar os jeitos, né, da população negra. É muito grotesco. Com certeza. Bah, isso aí, esse teu comentário é excelente, porque a gente já comenta outra representação cultural, que é a tal da blackface, tá ligado? Exato. Blackface, que é essa prática, né, de pessoas brancas pintarem-se de negro para fazer ou humor ou chacota, para reproduzir esses estereótipos todos sobre a população negra. E isso permanece. Para ter uma ideia, por exemplo, outro filme sucesso de bilheteria, O Vento Levou, de 1939, mantém esses mesmos estereótipos, né? Toda essa questão de associar o negro à criminalidade também, certo? Aí, só para a gente avançar um pouquinho, essa situação continua, né? E aí a gente chega aos anos 1950, 1960, e para quem está ligado um pouco em história, essa é a era da política de massas, né? Dos grandes discursos de presidentes para as massas, de grandes protestos, movimentos sociais, e tudo isso vai também aparecer repercutindo nos movimentos da população negra, né, Chuchu? Nos Estados Unidos, muito forte, a gente começa a ter os movimentos pelos direitos civis, né? É aí que vão surgir figuras emblemáticas desse movimento, como Martin Luther King. É aí que tu vai ter o Malcolm X, os Panteras Negras, né? Que vão começar a tomar um discurso exatamente em prol dos direitos civis, e a lei de direitos civis nos Estados Unidos só vai chegar em 1964, né? Que vai acabar eliminando em parte essa desigualdade, mas que, enfim, ainda é visível na realidade dos Estados Unidos. Tá? Tem lá a lei, mas na prática existe um desnível entre a população branca e a população negra. É verdade. Depois da conquista dos direitos civis, essa desigualdade, né, pautada pela raça, continua sob outras formas, que a gente vê na desigualdade do acesso à educação, dos melhores empregos, né, em vários fatores. Na própria questão do salário. Exato. Até se a gente for pegar assim, a gente pegando alguns dados, por exemplo, demográficos, né, dos Estados Unidos, a gente começa a perceber que, por exemplo, a maior parte da população norte-americana ela é branca, né? O censo dos Estados Unidos ele é muito importante, ele é levado muito a sério porque ele dá as bases para formar os colégios eleitorais, né, que vão influenciar diretamente nas eleições norte-americanas. E a maior parte da população, algo em torno de 60%, é considerada branca, não latina. Eles têm essa diferença, a população branca não latina. Enquanto a população negra está em torno ali dos seus 13% e os latinos 18%. E o que a gente percebe? Nesses estados que tu falou antes, que eram os antigos estados ali da região sul dos Estados Unidos, as colônias do sul, escravocratas e tal, hoje esses estados apresentam as maiores taxas de pobreza, né, concentradamente na população negra. Tu tem menores taxas de mobilidade social e os menores IDHs dentro dos estados norte-americanos estão exatamente nessas antigas colônias do sul. Então, toda essa questão de discriminação, ela se reflete hoje nessa desigualdade social que aparece nos dados relativos aos aspectos demográficos da população, né? E isso acaba alimentando todo um sistema, toda uma ideia de rebaixamento, né? De menosprezo e tal. E essa população negra ela começa a ver aí uma necessidade, né, de colocar isso para fora, essa indignação para fora. E aí eu não vou falar mais agora, deixar um pouquinho o Leandro falar. Não, eu ia comentar agora justamente sobre isso que tu falou, que me lembrou aqui algumas coisas. Por exemplo, para ter uma ideia, isso tudo se reflete, né, num grande sentimento de que é normal se promover violência contra pessoas negras, né? E é até muito contra isso que vai surgir depois do movimento ali, né, o Black Lives Matter. Para ter uma ideia, no começo do século XX, se tem estatísticas que se falam assim, no mínimo, do que foi registrado, aconteciam em média cerca de 2 linchamentos de pessoas negras por semana nos Estados Unidos. Isso sem julgamento, sem nada, só com base, né, em suspeita de alguém. Então nós temos pessoas morrendo por enforcamento, queimadas, né, também em fogueiras. Isso permanece pós década de 60 e pós
movimento pelos direitos civis, na forma de outras violências, né? E aí nós vamos ter algumas cidades dos Estados Unidos que eram exemplos, às vezes até de prosperidade, trazendo em si essa desigualdade racial, como era o caso de Los Angeles. Em Los Angeles, Perfeito. Nós vamos ter um evento histórico muito importante, que é uma série de protestos que vão se desencadear nessa cidade, né, e por todo o condado 91, de Los Angeles. 91, 92? 92, 92. Exato. E aí, justamente, é um protesto da população pela impunidade, né, contra a violência contra a população negra, né, contra a impunidade da morte do motorista, o Rodney King, certo? E daí... Eu acho que ele não foi morto. Eu acho que ele foi só espancado, mas ele não foi morto. O fato é que ele estava... A polícia abordou ele, espancou, foram 4, 5 policiais espancando ele, o pessoal filmou e a imagem rodou aí, rodou a mídia norte-americana. E esses policiais, eles foram absolvidos. E quando foi dado ali o veredito lá, que eles estavam livres, aí a população vai às ruas ali em Los Angeles e começa toda uma série de manifestações urbanas com depredação, com queima de prédios, saque de lojas e tal. Foi uma semana intensa. Ele não foi morto. Foi. Ele não foi morto. Obrigado pela correção. Só tomou-lhe uma sumanta ali dos policiais e tal, e os caras foram, né, inocentados de qualquer coisa. E aí a gente chega nos anos 2000, né, Chuchu? Chegamos mais perto da atualidade e essa história vai tendo novos capítulos, né? Perfeito. A gente vai ter ali em 2000... Detalhe, a gente vai ter um ponto importante, porque assim, quando essa lei dos direitos civis ela vai ser criada ali em 1964, a gente vai ter uma crescente participação dos negros na sociedade norte-americana, apesar desse racismo ainda estar arraigado naquela sociedade. E em 2009, a gente vai ter a eleição do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, Barack Obama. Que já mostrava que já mostrava uma certa participação maior, né, dessa população negra na sociedade dos Estados Unidos. Enfim, ao mesmo tempo que os discursos radicais contrários de supremacistas brancos também vai sendo inflado. Então a gente vai ter uma gangorra ali que, quando pesa muito para um lado, recebe mais força do outro. É verdade. E em 2012 é que quando vai surgir, então, o Black Lives Matter. Eu não consigo falar direito, eu péssimo em inglês. Mas vidas negras importam, né? Exato. Vai ter a hashtag sendo criada. Quando um menino chamado eu vou ter que apelar para a leitura aqui, Trayvon Martin, né, que ele é morto pela polícia, o policial também é inocentado, e aí se cria, então, essa ideia do movimento do Vidas Negras Importam. Isso na Flórida, né? Ou seja, tu tá pensando Flórida, tu tá pensando a região ali do sul dos Estados Unidos, que era uma antiga região das colônias escravistas. Então, pega essa parte histórica que o Alejo falou e tu traz para 2012, século XXI. É verdade. Só um link interessante também para quem está estudando aí, né, para as provas do vestibular. É legal a gente fazer um link com essas novas formas de movimentos sociais, né, porque o Black Lives Matter surge a partir de uma hashtag, ou seja, ele surge primeiro, né, como um tema, um tópico, principalmente do Twitter, né, e de outras redes sociais, e depois isso vai virando movimentos de rua, né, com grande participação de massa. E aí é que vai evoluindo depois, né, como um movimento social, mas ele surge como uma hashtag. E ele surge com a hashtag, ele tem lá suas manifestações, sua força, depois ele meio que perde um pouco de espaço. Em 2014, ele é retomado com bastante força, porque a gente vai ter 2 casos, né, do Eric Garner, que vai ser morto pela polícia, e os policiais também vão ser absolvidos, isso em Nova York, e depois em St. Louis vai ser um outro cara chamado Michael Brown, que ele também vai ser morto pela polícia, o policial vai ser inocentado, né? O Eric Garner, esse em 2014, é a mesma situação que o Floyd agora, né? O policial em cima dele, eram policiais em cima dele, eles não conseguiam respirar, e mesmo assim os caras não saem, e ele vem a falecer. E aí sim, aí o movimento ganha força de novo, e manifestações se espalham e tomam conta. E aí, Alejo, um ponto interessante que dá para perceber é que, assim, a gente vai ter as cidades norte-americanas, muitas delas, elas apresentam nitidamente uma segregação socio-racial. Tu tem aquela parte dos bairros que são da população branca e parte dos bairros que é da população negra. Bem segregado, bem separado.
E isso, claro, isso acaba potencializando uma violência, porque além disso a gente tem processo de gentrificação, em que essa parte dos bairros destinados ou ocupados pela população majoritariamente negra, e latina, muitas vezes acaba tendo um processo de gentrificação em que é reestruturado com o objetivo de atender uma população de maior poder aquisitivo e quase sempre branca. Então isso vai inflando os ânimos, potencializando violência, e quando estoura, que nem foi em 2014, que nem foi lá em 92, né? Ou que nem está sendo agora em 2020, o troço vem com tudo. É verdade. Não, com certeza. Eu acho que uma coisa que também ajuda a botar lenha na fogueira, retomando um aspecto que tu comentou agora há pouco tempo atrás, né? É a ascensão também de movimentos que se colocam, às vezes, abertamente como racistas, né? Movimentos de supremacistas brancos, mais relacionados ao surgimento da extrema... Surgimento não, mas o refortalecimento da extrema-direita nos Estados Unidos, né? Principalmente movimentos sulistas, não tem só no Sul, né? Mas principalmente mais ligado a uma identidade sulista. E isso acaba ganhando, né, um reforço, talvez, tem muitas pessoas que colocam, por causa da eleição do Donald Trump, né? Porque muitos dos seus discursos, os discursos do Trump, vão servir de alguma forma para gerar uma identificação, assim, dessa galera mais conservadora, republicana, do sul dos Estados Unidos. Então, de novo, as eleições, quem está na presidência, influencia, né? Mostra um pouco como é que está o jogo, né, das forças sociais naquela época. Se a eleição do Obama marcou um momento de ascensão da população negra, né? No momento da eleição do Trump, tu vê que tem ali alguns movimentos supremacistas brancos que começam a ganhar mais espaço também, começam a ter um respaldo, né, Chuchu? Exato. E nessa lógica, porque a gente vai ter um evento já no governo Trump, que vai ser em 2017, em Charlottesville, na Virgínia, um embate ali entre manifestações. Tinha lá uma história lá para derrubar uma estátua, retirar uma estátua de praça pública do general sulista, né, confederado, Robert A. Lee. E aí era para tirar a estátua, aí teve todo um movimento de gente que defendia que a estátua deveria permanecer ali, porque era um personagem histórico, mesmo o cara tendo promovido a escravidão e ser um defensor da escravidão nos Estados Unidos. E nessas manifestações em Charlottesville, tinha o pessoal lá com suástica, com bandeira nazista, enfim, andando com tochas, que é um símbolo da Ku Klux Klan, né? Fazendo passeatas com tochas acesas e tal. E a gente vai ter um choque de manifestantes contra a permanência daquela estátua em praça, simbolizando então a questão do racismo ali e tal. Mas olha aí, né, essas disputas pela história e pela memória, eu vi, vocês não dão nada para a importância da história. E aí o que acontece? Já foi no governo Trump. E o Trump não, nos discursos, enquanto estava rolando o evento, ele não defendeu, mas também não acusou ninguém. Ele fez um discurso neutro. E aí, para quem era, para os supremacistas brancos, por exemplo, aquilo ali foi assim, se ele não reclamou, se ele disse que não pode ter, deixa, né? É uma carta branca. Se passou em branco ali no discurso dele, vai. Então, claro, talvez, né, enfim, não dá para saber, mas isso meio que foi acirrando os ânimos. E aí que a gente chega em 2020, acho que com tudo numa situação ainda mais estabelecedora, porque a gente vai ter toda uma situação de pandemia pelo coronavírus. Muito importante mencionar. Que aí tu vai ter nos Estados Unidos, por exemplo, a população que foi intensamente atingida pelo surto dos Estados Unidos, vai se tornar o epicentro da pandemia, né? E aí a população que vai ser violentamente atingida é a população mais pobre, que é a população majoritariamente negra. E aí o que acontece? Aí tu vai ter essa população no sistema de saúde dos Estados Unidos, não existe um SUS, um sistema único de saúde, né? Então, muito se coloca que a população mais pobre não foi aos hospitais, porque se fosse ao hospital fazer tratamento, acabaria se endividando, já não tinha grana, então não foram aos hospitais, e aí a mortalidade foi aumentando. E, claro, no momento que tu vai ter um cara, que nem o George Floyd, que foi morto pela polícia, que se sabe que ele estava com Covid-19, ele é morto pela polícia, e aí mostra aquela imagem, ele dizendo que não consegue respirar, e o cara não sai, o policial não sai de cima dele, a população que já está passando por todo esse peso, né, todo esse ânimo acirrado por causa da pandemia, pela morte, pela toda a tensão no país, ela vai à rua.
vai às ruas. E aí já era. Manifestações, quebra-quebra, né? Enfim, mas de uma população que sempre foi colocada de lado e quando ela vai às ruas, não, a violência não. Mas a violência histórica em cima dessa população, como é que fica? Verdade. Aí, só para terminar, 2 pontos que eu quero só colocar, Leandro, para eu fechar aqui e eu fechar minha fala, enfim. Que a gente vai ter agora, ontem, a prefeita de Washington trocou o nome da rua na frente da Casa Branca. O nome da rua passou a ser Black Lives Matter, enfim, ó, eles importam. Olha só, né? Eu ia comentar agora, desculpa te interromper, da importância que os protestos tiveram em Washington. Na verdade, sim, era esse o link que eu ia tratar, mas já está tratando agora, que a gente já está tudo junto, então. E mais assim, ó, é isso, o fato desses protestos terem se espalhando para o mundo, eles vão chegar no Brasil, e aí tu vai ter toda essa questão racial no Brasil também aparecendo, e a gente vai ter desde esse ano, desde sempre, né? Jovens negros sendo mortos aí, enfim, dá toda essa tensão aqui no nosso país também. França, Reino Unido, Holanda, Bélgica, não sei se está ligado, tá vendo uma notícia agora da Bélgica. Tô ligado. Que o pessoal fez um vandalismo violento em cima de uma estátua do Leopoldo II. Exato, tô ligado, sim. O Leopoldo Safado. Foi um grande genocida, né, da história da humanidade, um cara no nível aí de Hitler, né, e outros grandes ditadores. Ele promoveu aí a morte de milhões de congoleses através de um sistema de exploração, né, do continente africano, lá na época do imperialismo ainda, né, final do século XIX, começo do século XX. Essa memória, né, até então meio não se falava muito, né, agora na onda dos protestos a galera foi lá também, destruiu, né, acho que picharam, exatamente, né, a estátua. E tá aí, né, e é uma tendência, e aí a gente vai começar a ver isso aparecer, e cada vez está se espalhando mais pelo mundo. E acho que, dando minha opinião, acho mais do que válido, tem que ser assim, né? E ao mesmo tempo, e é aquela gangorra, tu começa a ter essas manifestações, aí, por exemplo, nos Estados Unidos, o Trump já vem e dá uma resposta mais contundente, ele começa a falar o quê? Em terror doméstico, né? Em terrorismo doméstico, ele começa a falar em law and order, né? Lei e ordem, dizer que vai colocar a Guarda Nacional nas ruas, dentro dos Estados Unidos, vai colocar, enfim, toda uma questão de confronto com essa população. Aí tá lá o Trump, aparece na frente de uma igreja com uma Bíblia na mão, mostrando assim, a questão do conservadorismo, enfim, dando toda uma parte de uma narrativa. Claro, né, ele tá buscando os apoiar. 2020 é um ano de eleições nos Estados Unidos, eleições presidenciais, e aí o Trump está buscando fortalecer a sua base eleitoral, que são exatamente essa população branca, conservadora, de meia idade, por aí vai. Né? Tá falando pro seu ponto, né, Chuchu? Exato, perfeito. A gente está os Estados Unidos está vivendo um choque de narrativas, né? E aí o Trump está buscando o apoio dele, que é essa galera. Com certeza. Enfim, falei demais. Brigadão. Acho que valeu muito a nossa discussão hoje, né? Acho que essa questão dos protestos também tem mobilizado muitas questões, porque também isso tem se misturado, esses protestos têm tido o apoio do movimento antifascista, que isso pode até ser um tema para um próximo encontro, talvez discutir isso, né? O próprio Donald Trump tem qualificado o movimento antifascista no momento como tem tentado qualificar nessa disputa de narrativas com um movimento terrorista, né? Mas aí tudo dentro desse mesmo bolo das manifestações, a gente pode discutir também em outros momentos. Acho que hoje deu para a gente comentar vários aspectos. Para quem nos assistiu, com certeza nós conseguimos aqui tratar de vários aspectos históricos, né? E também da geografia sobre tudo isso. Algumas dicas, gente, de material legal, né? Tu assistiu a nossa aula, quer saber mais, quer se aprofundar mais, tem bastante material disponível, conhecimento é o que não falta. Da minha parte, eu queria dá uma dica cultural aí sobre o assunto, valeu. Exato. Ou não, exato. Ou não. É um negócio, um filme, né, um documentário que tem disponível na Netflix, quase todo mundo tem Netflix hoje em dia, né? Vale a pena gastar um tempinho para assistir. Se chama A 13ª Emenda. É um documentário que discute todos os impactos a partir lá da 13ª Emenda, em 1865, né, com o fim da escravidão, e toda essa política, né, em relação à população negra, né, nos Estados Unidos, e vem até a atualidade. É uma baita dica de documentário, assim, ó, indico sempre, né, Chuchu? É muito bom. Eu já vou indicar, então, vou com um filme aí que é Infiltrado na Clã, que é um baita filme também, vai pegar exatamente essa revitalização da Ku Klux Klan no início do século XX.
Isso, indicar um livro, um filme, que é esse, indicar uma música, que é Like a King, do Ben Harper, que aborda exatamente a morte do Rodney King lá em 91 e as manifestações dos Estados Unidos. E vou dar uma dica de livro também. O Alejo já falou em outro momento, em uma outra aula, que é 12 anos de escravidão. Bah, que massa! Nem sabia que tu tinha. Que legal. Mas enfim, cara, tem muita coisa para te inteirar, formar tua opinião, né? E continuar assistindo aí os vídeos do Atualizando. Alejo, palavras finais aí pra gente fechar. É isso aí, gente. Então, muito obrigado pela participação de todos. A gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Atualizando o teu grupo de estudos de atualidades. Atualizando para a vida, para o Enem e para os vestibulares. Tá bom? Beijo!